41% dos angolanos vivem abaixo da linha de pobreza, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Os números revelam que cerca de 12 milhões de angolanos não conseguem, por mês, 12 mil kwanzas para sobreviver. Esta é a linha da pobreza, ou seja, precisa-se de 12.500 kwanzas para se poder ter o mínimo necessário para acudir, portanto, ao consumo de bens alimentares e não alimentares. Ou seja, se você não tem por mês pelo menos 12 mil kwanzas para consumo, você está abaixo da linha da pobreza. Quer dizer que é muito pobre. Mas não está sozinho. São cerca de 12 milhões de angolanos nesta situação. 12 mil kwanzas como linha de pobreza e cerca de 12 milhões de compatriotas estão abaixo desta linha de pobreza, ou seja, não têm 12 mil kwanzas para acudir às suas necessidades básicas alimentares e não alimentares. 41% da população dos 30 milhões que nós temos, portanto cerca de 12 milhões de pessoas. A incidência da pobreza em Angola é de 41%. Significa que em 100 angolanos, 41 têm um nível de consumo abaixo da média. Não conseguem 12 mil kwanzas por mês. E é por aqui que começa esta revista Zimbo. Vítor Fernandes, muito boa noite. Obrigado por estar aqui connosco. E depois deste estudo do INE, o que é que o país deve afinal fazer? Boa noite, Mora. Boa noite, Milonga. Boa noite, Vítor. Bom, em primeiro lugar, é bom sabermos quantos é que estamos nessa condição. 12 milhões. 12 milhões. Nós até agora tínhamos um problema de estatística, sabíamos que tínhamos um país com pobreza, mas não conseguíamos oferir numericamente, e aqui do ponto de vista estatístico, quantos é que éramos de facto. Sabendo quantos é que são, onde é que estão localizados, é mais fácil para o Estado criar políticas e medidas que venham a mitigar o estado de pobreza. Mas as políticas já existem? Algumas existem, a sua execução não é tão consentânea com o resultado, mas neste momento, tendo essa informação, e ainda por cima, indo ao detalhe de que não conseguem nem 12 mil kwanzas para a sua sobrevivência, eu penso que está criada a condição que é primária para que se consiga efetivamente pegar naquilo que possa existir, melhorar o que eventualmente existe e, naturalmente, acudir a isso, porque termos 41% de pessoas pobres que não consigam sobreviver não é um bom indicador. Agora, é preciso dizer que, ainda muito recentemente, nós ouvimos o pronunciamento feito pela Ministra das Finanças, dando conta de que está, digamos, no plano do Executivo a criação de uma espécie de Bolsa Família para acudir a situações de maior emergência do ponto de vista da pobreza. E eu penso que com esse indicador que o INE acabou de revelar, talvez seja mais fácil para o Executivo reorganizar o que está a ser formulado no sentido de, pelo menos, para essas pessoas que não tenham de facto como sobreviver, conseguirem pelo menos o que é importante para sobreviver. Nós não podemos ter um país potencialmente com muitos recursos e com pessoas tão pobres, não podemos ter. Vítor, muito obrigado. Milonga Bernardo, boa noite também para si. Obrigado por estar aqui connosco. Porquê é que o país atinge estes níveis de pobreza? Atinge esse nível de pobreza porque, infelizmente, as políticas gizadas falharam. Só assim que se pode entender que 41% dos angolanos vivem abaixo da pobreza. Estamos a falar, e olhando aqui pelos números anunciados pelo INE, estamos a falar de cidadãos que têm menos de 12 mil kwanzas mês, esse é o valor, 12 mil kwanzas mês, menos disso para a sua sobrevivência. Significa que estamos a falar de cidadãos que todos os dias têm de fazer acrobacias espetaculares para a sua sobrevivência. Todos nós sabemos aquilo que é o valor do Kwanza, sabemos aquilo que são as necessidades básicas, maiormente a cesta básica, necessidade de saúde, necessidade de educação. E corrói claramente compreender que tenhamos muitos angolanos que não conseguem, de facto, ter o básico para a sua sobrevivência. Sobretudo porque temos um país que é potencialmente rico. Eu estive muito recentemente na província de Malães,
solos aráveis, chove, pelo menos os 3 dias que eu lá estive, choveu. Entretanto, não é esta a capacidade de podermos fazer com que esta potencialidade de riqueza consiga se materializar, refletir e efetivar naquilo que tem que ver com o dia-a-dia dos cidadãos. Claro que estou alinhado com o que fez referência o Vítor. É importante que, mais do que se traçarem políticas que sejam implementadas políticas e com urgência. A urgência porque, Moura, quando nós falamos que 41% dos angolanos não têm sequer 12 mil kwanzas mês, estamos a falar de indivíduos que estão a lutar para sobreviver. São pessoas que correm o risco de morrer. Se olharmos aquilo que são as necessidades básicas para a sobrevivência humana, alimentação, saúde e educação. E isto é grave. É grave e é importante que, mais do que se traçarem políticas, que se criem planos emergenciais para socorrer estes angolanos. Obrigado, Milonga Bernardo. 41% destas pessoas, da população angolana, é pobre e precisa e não consegue ter 12 mil kwanzas e meio ao mês. O Vítor Fernandes faz contas, trabalha com números. O que é que são 12 mil kwanzas por mês? O que é que se faz com isto? Grosso modo, nem dá para comprar a cesta básica, não é? Se quisermos ser muito corretos. Não é, nem neste momento não é efetivamente um valor que permita sequer, é o limiar da sobrevivência, se quisermos, não é? E, portanto, não é uma boa notícia sabermos dessa realidade factual com esses números. Agora, é preciso também, nós já sabíamos que tínhamos as pessoas a sobreviver, quer dizer, não é uma novidade. A novidade aqui é que nestes momentos, exatamente, os números estão claros. Quase metade da população. Devem ajudar-nos a, efetivamente, pegar naquelas políticas que falharam. Temos que reconhecer, algumas das políticas que foram gizadas para o nosso desenvolvimento económico falharam redondamente, porque senão não teríamos tanta gente com tantas dificuldades. Medidas emergenciais, como defende Milonga Bernardo, devem ser tomadas agora? Algumas sim, mas eu gosto mais das estruturais, porque essas emergenciais são para acudir questões pontuais, devem existir, mas é muito importante que criemos aquelas que são estruturais, porque não podemos perpetuar o ciclo de pobreza, porque efetivamente aconteceu isso em vários países que hoje em dia estão a braços com muitas dificuldades, como a Venezuela, por exemplo, onde os Estados pegaram no erário e foram distribuindo para essas questões emergenciais e não criaram aquilo que são as medidas estruturais, que é de olhar para aquilo que são os ativos económicos e desenvolvê-los para permitir que aumente a renda e depois a distribuição se faça, e no fim o que aconteceu foi que o pouco que tinha sido acumulado é drenado e acabou, e depois, olha, em vez de termos só 41%, ainda temos mais. Portanto, eu acho que aqui o que o Estado deve fazer é claramente atacar ali onde as questões de sobrevivência são, enfim, latentes, mas, efetivamente, olhar para aquilo que são as medidas estruturantes, nomeadamente, quando se fala de 12.500 kwanzas, quer dizer que as pessoas estão a passar fome, não sequer estão a comer convenientemente, e a comida faz-se nas lavras, faz-se na agricultura, faz-se produzindo, e nós temos todas as condições para gerar essa comida de que precisamos, para produzirmos aquilo que precisamos, e, portanto, é por aí que o Governo deve atacar estruturalmente, criar condições para que essa produção se faça, para que nós possamos, efetivamente, daqui a algum tempo, olhar para essa estatística e vê-la diminuir até gradualmente não termos tanta gente tão pobre. Não é? Muito obrigado, Vítor. Passamos para uma outra matéria que marcou a atualidade. O Fundo Monetário Internacional aprovou o desembolso de 247 milhões de dólares a favor do governo angolano. O referido desembolso resulta da conclusão positiva da segunda revisão do Programa de Financiamento Ampliado, assinado em dezembro de 2018, avaliado em 3,7 mil milhões de dólares. O FMI aprovou ainda as solicitações do Governo de ajustamentos aos critérios de avaliação do cumprimento do programa, no que diz respeito às reservas internacionais e à não acumulação de dívidas atrasadas externas, bem como modificações a 3 metas indicativas relativas a aumentar os limites de acumulação de atrasos nos pagamentos atrasados na dívida pública e um novo teto indicativo sobre a emissão de garantias estatais.
O fundo aceitou também que Angola possa ter alterações ao prazo de cumprimento de 6 indicadores estruturais, 5 novos indicadores relacionados com a consolidação orçamental e a transparência, bem como para apoio à reestruturação do setor financeiro. Milonga Bernardo, o FMI reconhece os esforços do governo angolano num ambiente interno e externo que é desafiador e fala mesmo num empenho acima do previsto. Tudo indica, por aquilo que diz o próprio FMI, que está satisfeito com as medidas que Angola está a tomar do ponto de vista económico. A sua leitura? Primeiro destacar, digamos, esta abordagem do FMI, esta abordagem positiva relativamente ao cumprimento das obrigações a que os encargos a que o governo angolano esteve sujeito em face deste financiamento. É importante dizer que o FMI, enquanto organização de Bretton Woods, é o BFMI e o Banco Mundial, mas no caso aqui o FMI, quando financia um determinado Estado, vem com encargos, não é? Falo com encargos, e esteve condicionado a segunda tranche do financiamento ao cumprimento das obrigações. Se o FMI faz uma avaliação positiva, acaba por ser positiva também, portanto, para todos nós, no meu ponto de vista, porque entendo que o governo estará a cumprir, muito embora a eficácia, aquilo que o cidadão espera imediatamente, ainda não se façam sentir. Agora, o que eu gostava aqui de fazer referência relativamente aos 247 milhões de dólares desta aprovação da segunda tranche é que tem que ver com a própria qualidade das despesas, não é? E eu penso que a chegada à altura de se fazer, digamos aqui, uma ruptura do ponto de vista da reforma do nosso executivo. Nós temos um executivo que é bastante obeso e pesado para o nosso orçamento. Portanto, julgo que o titular do Poder Executivo, como sugestão apresentamos aqui, e não somos os únicos a fazer referência a isso, deveria emagrecer o executivo. É muito dinheiro que se gasta para se manter, digamos, a própria dinâmica, o funcionamento do nosso executivo. Existem departamentos ministeriais que deveriam muito bem serem fundidos e poupar-se muito dinheiro. Entendo que efetivamente isso também vai afetar determinadas famílias, não é? Porque nós, quando falamos em emagrecer, não é tão fácil assim, porque a fusão de 2 ministérios significa que vai deixar de existir um ministro, vai deixar de existir secretários de Estado, vão deixar de existir outros entes mais, mas no entanto são sacrifícios necessários. Aliás, estamos todos nessa altura das chamadas vacas magras, obrigados, enfim, a fazer sacrifícios, e o próprio Executivo deve ser o primeiro a consentir estes sacrifícios, porque senão teremos muita dificuldade, e agora aqui fazer um link com a primeira matéria, teremos muita dificuldade em socorrer estes 41% de angolanos que vivem com menos de 12 mil kwanzas. Vítor Fernandes, é a terceira tranche, 247 milhões de dólares, que se juntam a uma primeira de 990 milhões de dólares. Para onde é que vai este dinheiro? Essencialmente, para o Orçamento Geral do Estado essencialmente, e para a dívida? Bom, não, essencialmente para a correção orçamental e para o equilíbrio da balança de pagamentos. Mas o mais importante na relação com o FMI é a credibilização que vem se nós cumprirmos o que está estabelecido no acordo de monitoria. E aqui temos que também chamar o boi pelos nomes e dar uma palavra de apreço ao ex-ministro das Finanças, Dr. Arce Mangueira, que agora é governador, que liderou esse processo até a sua conclusão e com sabedoria, porque o Estado angolano foi para lá da exigência que o FMI até queria colocar. Portanto, a negociação foi muito simplificada, porque nós próprios já tínhamos colocado como medida de correção para a política orçamental angolana aquelas medidas, e o FMI, e bem, olhou para aquilo que nós propusemos na altura e concordou connosco um conjunto de medidas, que algumas ainda vamos tê-las em 2020, portanto, como sabem, vai
os combustíveis, vem aí o tema da energia e por aí fora. Agora, é muito importante nós, como angolanos, percebermos isso. Estarmos sujeitos a um programa de monitoria com uma instituição como o FMI traz-nos credibilidade internacional, faz com que quem esteja à nossa volta, particularmente as instituições financeiras, olhem para nós como pessoas de bem, que cumprem com as suas responsabilidades, e isso reflete-se depois nas negociações que fazemos, na atração de linhas de investimento, na forma como os nossos próprios bancos, que não tinham acesso ao mercado dos dólares, internacionalmente, poderão agora ter, e isso é uma coisa positiva. E, portanto, cabe aos governos, e não é o FMI, porque nós é que os chamamos, não é o contrário, o FMI não entra em Angola porque quer, caberá aos governos, e no nosso caso o Executivo, continuar nessa senda de cumprimento, porque isso transfere credibilidade, melhora o nosso ambiente de negócios, melhora a percepção internacional sobre a forma como nós, de forma transparente, lidamos com as questões de natureza financeira e, como é óbvio, isso é bom para o país. Agora, essa questão não invalida que nós continuemos a ter necessidade de atração de financiamento, necessidade de atração de investimento direto estrangeiro, porque a nossa economia precisa, como de pão para a boca, de dinheiro fresco e que venha essencialmente de pessoas com grande capacidade, para que nos setores produtivos, nos setores onde vamos cultivar a comida, onde vamos produzir as nossas necessidades, possa de facto existir essa força. Moura, só uma notazinha, a questão que formulou o Vítor relativamente que direção dar ao dinheiro. Eu gostava de fazer uma nota breve, não encaro com bons olhos o fazer dívidas para pagar dívida. Portanto, a qualidade da despesa é fundamental se quisermos de facto sair deste marasmo económico em que nos encontramos. E aqui o investimento na economia real é fundamental, porque senão vamos continuar, digamos, amarrado às dívidas e de facto o país não vai evoluir. Outro tema que marcou a atualidade na semana que passou tem que ver com a jornalista e jurista Flor Bela Malaquias, autora do livro Heroínas da Dignidade, obra que descreve as mortes de mulheres na Jamba, supostamente a manto de Jonas Savimbi, que confirma ter sido ameaçada de morte por elementos ainda não identificados. A autora adverte, no entanto, que caso elementos afetos à direção da UNITA continuem a tornar pessoal as narrativas do livro, vai trazer ao público ou a público relatos envolvendo cada um dos elementos que praticavam atos de violações, assassinatos e outras atrocidades. E a questão do meu posicionamento é público. Não tenho nada que omitir, nem que camuflar. Eu sou uma cidadã do mundo, eu tenho a noção exata dos meus direitos e estamos num Estado democrático de direito. Se calhar, se fosse na Jamba, não o fizesse, mas aqui faço com toda a segurança e liberdade. E o que é estranho é que os detratores escondem-se por detrás de números arranjados no momento, números de telefone, escondem-se por detrás de nomes fictícios e não conseguem dar a cara. Vítor Fernandes, é por si que começo. A obra de Bela Malaquias incomoda? Bom, eu penso que não. Poderá efetivamente criar alguma celeuma nas hostes do partido, da UNITA, porque, enfim, é a revisão histórica de momentos que foram marcantes, creio eu. Eu não li a obra, portanto não estou também ainda em condições de a avaliar desse ponto de vista, mas eu penso que nós temos uma história muito curta ainda, não é muito recente, e é normal, e os protagonistas ainda estão todos vivos, e é normal que quando situações dessas se afloram, ainda por cima em documentos escritos como são os livros, é normal que criem algum desconforto. Agora, uma coisa que eu acho que a direção da UNITA devia efetivamente era demarcar-se daquilo que nós temos, enfim, as denúncias que ela tem feito de pessoas que a ameaçam porque ela fala dessas coisas. Eu penso que a direção da UNITA valia a pena que se demarcasse disso, porque ela
ao apontar até inclusive, enfim, ligações, supostas ligações aos elementos de direção, poderá estar aqui a fazer algum contágio com aquilo que essa nova direção pode até nem estar naturalmente vinculada e, portanto, valia a pena que se demarcassem dessas polémicas. Agora, é uma obra como outra qualquer, eu tenho a certeza que vão surgir outras, o período de liderança do Jonas Savimbi foi um período muito controverso, nós sabemos que ele era um líder de guerrilha e nas guerrilhas normalmente, enfim, a noção que nós temos, a noção urbana de relacionamento não é a mesma de quem está na guerrilha e é normal que situações menos compreensíveis do ponto de vista do relacionamento urbano possam ter acontecido. Agora, vão acontecer mais livros e já outros também estiveram, onde o foco principal vão ser efetivamente aquelas questões. Eu lembro-me, por exemplo, do primeiro livro do Sousa Jamba, ainda numa altura em que a UNITA estava nas matas e lutava com unhas e dentes contra o executivo, contra o governo na altura, e esse livro também foi um livro muito polémico, do Patriot, e portanto é normal que surjam efetivamente situações dessas. Não é? Milonga Bernardo, as reações a que se assistem ao lançamento da obra de Bela Malaquias terá a ver com o timing, numa altura em que aconteceu o Congresso da UNITA? É esta relação que se está a colocar? Não, eu não estabeleço esta relação, não vejo aqui, digamos, uma conexão muito objetiva, porque independentemente do timing, não sei se as eventuais pessoas que estejam a reagir negativamente, se a obra fosse publicada daqui a 3 meses, 1 ano, 2 anos, se não iriam de facto continuar a reagir da mesma forma. O que se coloca aqui é a ligação que estas pessoas têm do ponto de vista, digamos, do respeito, do segmento, enfim, com o seu líder fundador, que é Jonas Savimbi. Entretanto, é preciso olhar que, de facto, Bela Malaquias tem toda a legitimidade, como qualquer angolano, como qualquer cidadão que foi militante da UNITA, que viveu eventuais sevícias, de narrar essa história. Faz parte da história da UNITA, faz parte da história do nosso país. A história, portanto, não é só feita por factos positivos e nós temos que compreender isso. Portanto, se quisermos, de facto, conhecer um dia a história do nosso país, não se deve branquear aqui a imagem daqueles que foram os grandes impulsionadores dos movimentos. Durante a sua vigência, também cometeram erros, falharam. Então, ela tem toda a legitimidade como qualquer cidadão. Agora, eu encaro aqui, de facto, como preocupante quando faz referência que eventuais indivíduos, cidadãos que estejam até ligados à própria direção da UNITA, também estejam atrelados ao leque de militantes que façam ameaças graves. Uma coisa é um militante, digamos, de base, outra coisa é alguém que tenha maior responsabilidade de direção, e aqui estou de facto alinhado com o Vítor, que é a UNITA, até porque acontece num primeiro momento em que a UNITA, tal como o MPLA, tem vice-presidente mulher, sem querer feminizar aqui a questão em concreto, não é? Deve-se de facto fazer uma comunicação para esfriar os ânimos dos militantes que de facto eventualmente estejam a importunar portanto, a cidadã Bela Malaquias, porque se alguém sentir-se lesado, Jonas Savimbi efetivamente tem os seus sucessores e podem despoletar, aí onde sentirem que efetivamente há alguma inverdade histórica, podem despoletar os mecanismos judiciais que a nossa Constituição e demais legislação põe à disposição para poderem tentar uma ação contra eventuais infâmias de Bela Malaquias. Obrigado, Milonga Bernardo. 30 segundos, Vítor Fernandes, ainda sobre essa questão. A obra de Bela Malaquias belisca o interior, o grande interior da UNITA? Pode colocar-se essa questão em cima da mesa também? Não, ou não? Creio que não, porque são factos mais ou menos conhecidos. Eu penso que os históricos, os dirigentes da UNITA, a menos que hajam inverdades absolutamente marcantes, estão a par do que aconteceu e, portanto, mas vão surgir outras, não é? Bela Malaquias é só uma das militantes, há outros que também viveram esse acontecimento. Obrigado, Vítor. Milonga Bernardo, o facto de Bela Malaquias dizer que se continuarem as ameaças leva as pessoas ao tribunal,
aqueles que a estão a ameaçar, ou então coloca em praça pública outros relatos. Que comentário faz? Tem toda a legitimidade de fazer. Todo cidadão no nosso país que sentir que há uma ameaça, uma violação, portanto, ou uma iminente ameaça à sua integridade, deve efetivamente despoletar uma competente ação para a sua tutela preventiva e vir então a cautelar os seus direitos, seus interesses superiores. No nosso país, ninguém tem a legitimidade de fazer a justiça por mãos próprias. Existem órgãos jurisdicionais para poder, sempre que alguém vir beliscar do seu nome, a sua honra, a sua imagem, de poder então acionar os mecanismos. E estes sim, os órgãos jurisdicionais, nos termos do artigo 29 e 174 da nossa Constituição, poderem então fazer justiça em nome do povo. Obrigado, Milongo Bernardo. Passamos para outro facto que marcou a atualidade na semana passada. Luísa Damião, vice-presidente do MPLA, alertou que a história coloca ao seu partido o desafio de servir o povo de forma patriótica e responsável. O número 2 do Partido dos Camaradas discursava na abertura do segundo colóquio internacional sobre a história do MPLA, que decorreu em Luanda entre os dias 4 e 6 de dezembro passado, para saudar os 63 anos de partido que desde 1975 é poder em Angola. 8 anos depois, a trajetória histórica do MPLA, o seu papel na preservação da independência, na manutenção da soberania e integridade territorial de Angola, na modernização da sociedade, na conquista da paz e no processo de unidade e reconciliação, volta a estar em debate num colóquio que junta entre os mais de 2.000 participantes figuras provenientes da África, América e Europa, a poucos dias da celebração dos 63 anos da fundação do partido. O MPLA nasce da esperança de um povo, forjado na coragem deste povo. Transformou-se ao longo da sua existência, passando de movimento a partido de massas e de quadros, para vencer todos os desafios e realizar a missão política e social de cada etapa histórica vivida. Luísa Damião destacou as vitórias do passado, a bravura de milhares de mulheres e homens, a integridade e dedicação de dirigentes de várias etapas e dos desafios atuais que podem consagrar ou até mesmo condenar o MPLA. Vítor Fernandes, que dimensão teve para si este colóquio internacional do MPLA? Uma dimensão muito interessante, porque conseguiu-se nesses dias, e é curioso o timing, porque é uma altura em que o partido está a passar por uma fase de rejuvenescimento, se quisermos, tem uma nova liderança, alargou os seus órgãos de direção, está a criar uma nova dinâmica e, portanto, é um contexto muito interessante para esse colóquio internacional. E é um colóquio com muitos consensos, porque também não é muito difícil de perceber que a trajetória dos últimos 40 anos do país, dos últimos 44 anos do país, está, enfim, pejada de participação do MPLA. É incontornável aquilo que o MPLA, para o bem e para o mal, né? É incontornável a participação do MPLA na vida do povo angolano. E, portanto, todas as figuras internacionais foram mais ou menos unânimes em reconhecer o papel histórico, o papel preponderante que as várias direções do partido exerceram e, enfim, o quão fundamentais foram na criação deste Estado, que hoje em dia, pelo menos, é uno e indivisível e que temos, obviamente, ainda questões por resolver, mas o consenso histórico leva-nos a pensar que o trabalho de unificação do Estado e de colocação da bandeira e do hino como representantes da nossa nacionalidade claramente deve-se ao MPLA. Obviamente que ainda bem que numa fase em que temos uma democracia multipartidária, nós temos outras visões, outras formas, angolanos que se revêem noutra forma de pensar política, mas eu creio que o consenso em relação àquilo que é a unidade nacional, ou um só povo, uma só nação,
não creio que crie dúvidas em nenhum angolano. E isso é um ativo muito importante. Depois, as figuras internacionais, eu faço aqui um destaque ao Dr. Durão Barroso e ao comandante Pedro Pires, que na sua alocução foram muito claros em relação ao papel que particularmente a liderança do MPLA teve em momentos muito chaves da nossa vida recente. Foram muito unânimes em ressaltar isso mesmo. Não é? Obrigado, Vítor. Milanka Bernardo, o MPLA está a abrir-se para que se conheça a sua história. É uma abertura que faz bem ao próprio MPLA e à própria sociedade angolana? Faz bem, porque o MPLA precisa de, efetivamente, trazer ao de cima aquilo que é a sua história. E eu, nas investigações que fui fazendo e também por defeito de formação, historiador pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Agostinho Neto, portanto, há aqui alguns elementos que o MPLA precisa, efetivamente, de aclarar. E um deles tem que ver com a criação da sua data, a criação do MPLA, quando é que efetivamente for criado, porque os dados são tanto quanto ambíguos, não é? E se olharmos que o MPLA deriva do PLUA, o PLUA que há, desde já, Partido Unido, portanto, o PLUA enquanto um partido que depois deu a emergência do MPLA, portanto, há aqui duas datas. Primeiro, de que terá sido criado em 1953 e depois de que terá sido criado em 1956. Porque é que é fundamental definir-se qual das datas é que foi criado o PLUA? Porque a criação do PLUA tem implicância direta com a criação do MPLA, ou seja, se o PLUA foi criado em 1956, o MPLA não pode ter nascido também em 56. Se for criado em 53, efetivamente pode depois evoluir em MPLA. Esse é um dos elementos. E este elemento em nada desmerece aquilo que são os feitos do MPLA, mas do ponto de vista histórico é fundamental. E é fundamental, sobretudo neste momento, que ainda temos muito dos intervenientes, dos mais velhos, que foram, digamos, sujeitos ativos de toda a dinâmica do MPLA. Outra questão que eu gostava também de trazer aqui tem que ver com a forma, em 30 segundos mesmo, e acho que é pertinente, tem que ver com a forma como o MPLA trata os seus ex-líderes. Portanto, há aqui um passivo que o MPLA precisa de reconsiderar. Se virmos bem, só agora com a tomada de posse do novo presidente do MPLA, que a grande parte da maioria dos angolanos ficou a saber que, de facto, o primeiro presidente do MPLA não foi António Agostinho Neto. E hoje nós sentimos que alguns militantes do MPLA têm alergia a José Eduardo dos Santos. Portanto, o MPLA deve tratar bem os seus ex-líderes. E nisto, a UNITA, de facto, tem estado muito melhor. Trata melhor os seus ex-líderes. E é preocupante isso, não é? Porque se quisermos, estamos aqui a falar de reconciliação, estamos aqui a falar de irmandade, enfim, eu tenho de facto algum receio que amanhã, depois do presidente João Lourenço, que é uma pessoa que tem estado a marcar grandes passos naquilo que também tem a ver com a própria trajetória do MPLA e da Angola, porque é dificilmente temos como desassociar a história do MPLA ao do país. Amanhã, João Lourenço, depois de deixar de ser presidente do MPLA e do país, também vem a ser tratado assim como um certo ostracismo. Portanto, aqui o MPLA deve, de facto, marcar um passo. Como tratar os seus ex-líderes. Não fica bem que sejam os próprios militantes do MPLA a terem dificuldade a tratar os seus líderes, independentemente das falhas que estes tenham cometido. Jamais existirá um líder que não tenha também algumas máculas. Vítor Fernandes, o seu minuto, se faz favor. Bom, o meu minuto hoje vai para lançar uma reflexão. Eu estive brevemente, a semana passada estive em Cabinda, e uma província que eu não visitava há muitos anos, e tive a sorte de ser recebido, de ser muito bem recebido pelos nossos irmãos lá de Cabinda, e durante a minha visita à Cabinda percebi que nós não estamos a definir as vantagens comparativas das províncias. O que é que isso quer dizer? Eu, quando perguntei às pessoas de Cabinda o que é que Cabinda deveria ser, a maior parte das pessoas não me sabia explicar. E eu percebi que nós nunca fizemos essa conversa. Portanto, nós temos um país com uma riqueza cultural, gastronómica, até de solo, enfim, muito grande. Temos um país que poderiam ser vários países, se quiséssemos. É muito importante que, por regiões, nós definamos as vantagens comparativas. Porquê? Para quando pensarmos em Cabinda, pensarmos o que é que vamos fazer com Cabinda. A Cabinda é uma província produtora de petróleo e gás, fica-se por aí, fazemos mais qualquer coisa. Aqui uma palavra de apreço a uma grande amiga minha, que é a doutora Susana Abreu, ela deve estar a ver esse programa,
dar-lhe esse abraço, porque foi ela que levantou esse tema durante um pequeno almoço e eu faço-lhe aqui a devida vénia, porque foi graças a ela que valeu a pena nós conversarmos sobre isso. Essas vantagens comparativas vão fazer, por exemplo, com que quem esteja em Benguela, quem esteja no Ambo, quem esteja no Bié, quem esteja em Luanda, perceba o que é que a sua província pode contribuir para um todo nacional. Obrigado, Vítor. Milonga Bernardo, o seu minuto. Quase que uma feliz coincidência, porque também vou uma palavra aqui à província de Malange, onde estive muito recentemente, e manifestar aqui alguma preocupação. Malange, do ponto de vista de desenvolvimento, quase que não acontece. Trazer aqui, por exemplo, o caso do Hospital Regional, que era um hospital com muita boa fama em termos de atendimento, que tem por aí 7 a 8 pisos, entretanto o elevador não funciona há muito tempo. Malange está uma cidade escura, praticamente sem estradas, e mais, olhando aqui na senda do que o Vítor esteve a fazer referência, o critério da especialização nas nossas regiões. Malange é uma província fundamentalmente com um solo muito arável. É importante que, de facto, o nosso executivo, na senda do que o Vítor esteve a fazer referência, criemos aqui um critério da própria especialização. Província tal, investir, portanto, que seja uma província fundamentalmente para a cultura de arroz. Província tal, uma província que seja fundamentalmente para a cultura do algodão, porque não faz sentido que um país como o nosso, que tem o solo arável que tem, a imensidão de terras aráveis, as riquezas hídricas que nós temos, ter 41% da sua população a sobreviver, quando uma minoria quase que tem dinheiro que só não consegue comprar a vida eterna, porque tem mais do que devia ter. Muito obrigado, Milonga Bernardo e Vítor Fernandes, aos senhores, muito obrigado pela vossa presença aqui e boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. E aqui termina esta Revista Zimbo.